Então, boa noite para todos. A gente parou, a gente terminou o imposto? Terminamos aí, não terminamos? A classificação de impostos, não é isso? Começamos a falar de taxa, não? Não começamos. Vamos lá. Página 17, tá? Só para localizar aqui, ó. Então a gente começa a falar da taxa, a gente vai começar lendo o fato gerador da taxa no artigo 145, inciso 2, depois vamos dar uma olhadinha no 77 do CTN. Vamos começar lendo o artigo 145, inciso 2, todo mundo? Página 17. Observa lá. Alguém está sem apostila? Aqui presencial? Tá com o colega do lado tem apostila? Tem? Tá, obrigado. Boa noite. Está começando aí. Tem até um esqueminha feito logo abaixo na folhinha. Compete à União, Estado, Distrito Federal e município instituir taxa pelo exercício do poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Observa que, primeiro, eu tenho um núcleo, poder de polícia. Daí a taxa de polícia. Depois eu tenho outro núcleo, serviço público. Daí a chamada taxa de serviço. Bom, lendo o artigo 145, inciso 2, eu tenho exatamente esse esqueminha feito no final da folhinha. Vou melhorar um pouquinho esse artigo. O artigo 77 do Código Tributário, ele repete o conteúdo do artigo 145. Repete, ou seja, já tinha o mesmo conteúdo, com uma pequena diferença. Olha só, diz o artigo 77 do Código assim, a taxa será cobrada pela União, Estado, DF, município, no âmbito das suas respectivas atribuições e terá como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. O que acrescentou em relação à Constituição? A expressão regular. Onde você leu exercício do poder de polícia, eu vou dizer exercício regular do poder de polícia. Então, esse acréscimo de informação veio no código. E vão perguntar para a gente na provinha o que significa exercício regular. Vou chegar lá. Continua lendo. Ou também taxa pode ser cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público, que tem que ser do tipo específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então vamos inverter, vamos começar a analisar a taxa pelo fato gerador relacionado à taxa de serviço. Vou começar dele. Uma coisa a gente já sabia na aula anterior, que serviço público só admite taxa se for serviço de caráter essencial. Serviço não essencial será remunerado por preço público. Então isso aqui vai saber, ó, taxa para serviço público de caráter essencial. Preço público para serviço público de caráter não essencial. E a essencialidade do serviço ou não é critério da lei. Dispõe o artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição.
Agora a gente vai avançar um pouquinho nisso aí. A taxa exige que o serviço público seja do tipo serviço específico. E eu tenho agora a saber o que é um serviço público específico. E também tem que ser divisível. Essa é a verdadeira restrição que está no artigo 145, inciso 2, que vai cair na minha prova. Também está no Código. E o que é um serviço público específico e o que é um serviço público divisível. Posso apagar? Vamos lá. Serviço público específico é oposto ao conceito de serviço público geral. O que é um serviço público geral? Diga-se, não específico. Serviço público é geral quando ele necessariamente ele se dirige a toda a sociedade. Serviço público geral é aquele onde eu não consigo direcionar, nem individualizar. É aquele serviço que, obrigatoriamente, quando eu presto, eu estou dirigindo o serviço a toda a sociedade. Deixa eu dar alguns exemplos do Supremo. Exemplos que bateram na mão do Supremo. Primeiro caso, o tal do serviço de limpeza pública urbana. Era a antiga taxa de limpeza pública que o Supremo julgou inconstitucional. O que o Supremo aceita, colocar aqui exemplo de serviço específico, é o serviço de coleta de lixo domiciliar. Segundo o Supremo, serviço de coleta de lixo domiciliar é dito serviço específico. Por quê? Porque o serviço de coleta de lixo domiciliar, ele é passível de ser direcionado a um grupo singular de contribuintes. Quando o serviço é passível de ser direcionado, eu também posso chamar um serviço destacável. Ou direcionável. Quando o serviço, ele necessariamente, quando se oferece, ele se oferece a toda a sociedade, ele é um serviço que não é passível de ser individualizado. Então, ele obrigatoriamente se dirige a todos. Ele é um serviço geral. Não entendi, não. Olha só, limpeza pública urbana traduz o que, na verdade? A limpeza da pracinha, a limpeza da rua, do logradouro. Quando eu falo assim, a limpeza da pracinha, do logradouro, isso é um serviço que, quando se oferece, obrigatoriamente está sendo direcionado a toda a sociedade. Eu tenho como direcionar um grupo isolado de contribuintes à limpeza da rua, do logradouro, da pracinha? Não. Quando eu faço limpeza pública urbana, eu necessariamente estou me dirigindo a toda a sociedade. Estou frisando necessariamente por quê? Porque essa é a palavra-chave. Agora, olha só,
E se eu oferecer coleta de lixo domiciliar? Eu posso oferecer para toda a sociedade, não posso? Posso. Mas mesmo que eu ofereça a toda a sociedade, eu posso direcionar um grupo isolado de contribuintes se eu quiser? Posso também. Então a pergunta é, a coleta de lixo domiciliar, por acaso é um serviço que necessariamente se dirige a toda a sociedade? Não, porque é passível de ser direcionado a um grupo isolado de contribuintes. Lugon, pergunta do aluno. Como é que eu vou saber, como é que eu vou ter a convicção que um serviço é passível de ser direcionado a um grupo isolado de contribuintes, passível de, ou que ele é necessariamente oferecido a toda a sociedade? Isso é um critério subjetivo. Por isso é que se for parar no Supremo. Ó. Foi o Supremo que disse que a antiga taxa de coleta de lixo domiciliar e de limpeza pública urbana passou a ser inconstitucional na segunda parte. Hoje a tal da taxa de limpeza pública urbana é inconstitucional. O que se admite, não estou falando de São Paulo. Quer dizer, se não se cobra aqui ou acolá e por algum outro motivo, eu vou prender, tá? Em São Paulo a taxa de lixo foi inconstitucional por outro motivo, tá? Mas quando se admite a taxa de coleta de lixo, entenda-se coleta de lixo domiciliar. Em São Paulo, se salvo para a memória, ela foi inconstitucional, mesmo a de coleta de lixo domiciliar, porque ela tinha base de cálculo de imposto, deve ter sido isso, tá? Mas não é pelo fato de ser o serviço específico ou geral, não é esse o problema. Então não se preocupe com a taxa de lixo de São Paulo. Mas voltando, então a taxa de coleta de lixo domiciliar, ela é constitucional porque o serviço se diz específico. E serviço específico é aquele que eu posso, se eu desejar, eu, poder público, eu posso direcionar a um grupo isolado de contribuintes, a um grupo singular. Por isso é que eu vou chamar isso aqui de serviço de prestação uti singuli. Enquanto aqui, ó, no serviço geral, eu vou chamar de serviço de utilização uti universo. Serviço geral, serviço de utilização uti universo. Significa utilização uti universo é aquele que necessariamente se oferece a toda a sociedade. Deixa eu dar um outro exemplo. Foi julgado também inconstitucional a chamada taxa de iluminação pública urbana. Era a famosa TIP. Iluminação pública e iluminação da rua, da pracinha, do logradouro. O Supremo disse, inconstitucional, porque isso aqui é serviço geral. E serviço geral não admite taxa. Não vai me confundir aqui, ó, curiosidade, ó, só não vai me confundir com a chamada tarifa de energia elétrica domiciliar, é outra coisa. A tarifa de energia elétrica domiciliar é um preço público. A energia elétrica da minha residência é tarifa, contratual, preço público, aula número 1. Eu estou falando aqui da iluminação da rua, iluminação da pracinha, do logradouro. Aí, antigamente, criava-se por lei a tal da taxa de iluminação pública, até que o Supremo disse inconstitucional, não pode. Porque isso é serviço geral, e serviço geral não admite taxa. O que aconteceu nesse caso específico? Abra a página 36. Vê se eu acertei o número da página. Rezar. 36 não, desculpa. Ah, não está aí. Você não tem aí. Não tem aí não. Então abra a Constituição no artigo. Desculpa aí, ó. Abra a Constituição no artigo 149 alfa. Vamos abrir esse artigo aqui. Vou falar da CIP. Eu vou aprender isso depois, tá? CIP é uma contribuição. Não é taxa, é contribuição. Vamos abrir. 146 alfa, dispõe lá. Ó. Quem tem folhinha está na 36 ou 37, né? Não sei se vocês têm tudo aí. 37? Está na página 37 da apostila, quem tem, tá? Vamos lá. Diz assim, ó. Repetindo. O município, compete ao município e ao Distrito Federal instituir contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, observados artigos 150, incisos 1 e 3 da Constituição e outras coisas mais aí. Volta.
compete ao município e ao Distrito Federal. Para começar, União está fora. Estado membro também está fora. Instituiu o que é? Contribuição para a iluminação pública. Peraí, contribuição é uma quinta espécie tributária. Vou aprender depois. Na aula número 1 a gente falou de imposto. Hoje nós vamos falar de taxa, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Na aula 3 eu vou falar das contribuições especiais. A CIP, também chamada COSIP, Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública, mesma coisa, COSIP, são duas siglas. Ela não é uma taxa, ela é uma contribuição especial. Ela é uma quinta espécie tributária, ainda vou aprender. O que aconteceu? Sem querer avaliar muito por enquanto a CIP, o Congresso Nacional deu a volta no quarteirão e pegou o Supremo e disse, olha, o Supremo está dizendo que iluminação pública não admite taxa. Não admite taxa porque o serviço é serviço geral. Então, eu, Congresso Nacional, vou aprovar uma emenda constitucional, foi a emenda 39 de 2002, e vou autorizar que os municípios e o Distrito Federal, já que não podem criar taxa para iluminação pública, criem um outro tributo, chamado Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública. Taxa não é uma contribuição. Isso tem algum efeito de inconstitucionalidade? Deixa para depois. A gente avalia com calma isso. Por enquanto, eu tenho uma pergunta fazendo na minha prova. A pergunta é, iluminação pública é serviço específico ou serviço geral? Serviço geral. Se iluminação pública é serviço geral, pergunta 2, admite a cobrança de taxa? Não, não admite cobrança de taxa. Mas admite algum outro tributo para o seu custeio? Admite. Hoje admite a CIP ou COSIP, recentemente autorizada pela emenda 39 de 2002. Perguntar de novo. Iluminação pública admite taxa? Não. Isso quer dizer que não há nenhum tributo para o seu custeio? Hoje há. A iluminação pública hoje admite a cobrança de uma contribuição especial, chamada CIP ou COSIP, Contribuição para o Serviço de Iluminação Pública. Deixa de stand-by, voltar para a minha aulinha de taxa. Ok, então, voltando para a página 17. Onde eu estava lá? Então, eu ainda não li artigo nenhum com você. Eu só estou raciocinando aqui, ó. Para o serviço público, está sujeito à cobrança de uma taxa? O serviço público tem que ser do tipo específico. Específico é aquele que admite ser direcionado a um grupo isolado de contribuintes. Não quer dizer que ele tenha que ser direcionado. Eu posso oferecer serviço específico a toda a coletividade? Posso. Eu posso oferecer coleta de lixo domiciliar a toda a coletividade? Posso. Mas se eu fizer isso é porque é necessário que assim o seja? Não, porque ele também é passível de ser direcionado. Serviço específico não é aquele que está proibido de ser oferecido a toda a coletividade, não é isso. É aquele que é passível de ser direcionado a um grupo isolado de contribuintes. O serviço específico é aquele que admite prestação em caráter uti singuli. Agora, serviço específico admite taxa. Exemplo, coleta de lixo domiciliar. É o contrário do serviço geral. Serviço geral é aquele que, quando é oferecido, necessariamente é oferecido a toda a coletividade. Necessariamente, palavra-chave. Daí, não admitir ser remunerado por taxa. Ele é de prestação em caráter uti-universo. Uti-universo significa necessariamente oferecido a toda a coletividade. Pergunta minha. Se o serviço geral, salvo a iluminação pública, que tem tributo para o seu custeio, mas via de regra, se o serviço geral não tem tributo especialmente criado para o seu custeio, na aula número 1 eu aprendi que o dinheiro para remunerar o serviço geral sai do bolo do orçamento, lembra? E qual é o tributo que a Constituição proíbe a vinculação da receita e forma a grande massa orçamentária? Qual é? Imposto. Daí eu dizia que serviço geral será remunerado pelos impostos. Conclusão nova. Taxa remunera serviço específico.
Imposto remunera serviços gerais.